O tema do nosso Além da Notícia de hoje é comprador compulsivo, isto é, o gastador, a gastadora. Aliás, eu quero saber quem gasta mais, o homem ou a mulher, mas essa não é a pergunta de agora, não. Eu quero voltar aqui conversando com o professor Fábio Iglesias. Fábio, a gente agora em pouco saiu para este bloco conversando se haveria alguma relação entre o comprador compulsivo, o alcoólatra, o jogador compulsivo, o fumante compulsivo. Existe? Existe a relação, todos esses quadros que você acabou de listar, eles aparecem associados nesses manuais de classificação de doença que eu mencionei agora há pouco, né? O Código Internacional de Doenças, que é o CID-10, e o DSM-4, que é uma sigla em inglês para o Manual Estatístico Diagnóstico, né? O Diagnóstico Estatístico, né? Em todos esses quadros você tem um componente muito claro de ansiedade, tá? O que faz a pessoa, por exemplo, que tem um transtorno obsessivo-compulsivo, se envolver naqueles rituais repetitivos de ficar verificando a porta, ficar colecionando objetos que não fazem o menor sentido? É uma estratégia para ele tentar reduzir a sua ansiedade. No caso de quem se envolve em adições, por exemplo, você tem um ciclo vicioso também que se explica em boa parte como uma tentativa de você reduzir a ansiedade. Tá? O relato de várias dessas pessoas que se encontram nessa situação de superendividamento, ou aquelas pessoas que a gente acaba nomeando como compradores compulsivos, ou que tem um transtorno de consumo compulsivo, né, é justamente esse, de sentir uma ansiedade muito grande, não conseguirem resistir, serem muito vulneráveis a essa pressão da mídia ou dos vendedores, como a gente falou, né, e essa pressão frente às outras pessoas, né, que é necessário consumir para eu me sentir melhor, para eu construir melhor a minha imagem, para eu impressionar as outras pessoas, para eu ter uma satisfação de que eu estou realizando algo importante, né? Bem, eu estava lendo sobre o assunto e se dizia justamente a carência afetiva é uma falta de satisfação pessoal ou uma falta de estar bem é que leva a pessoa a não conseguir resistir diante de quaisquer dessas características. Parte para um álcool, ou parte para um jogo, ou parte para um consumo compulsivo. Fábio, eu te perguntei agora há pouco quem gasta mais, o homem ou a mulher. Vou continuar deixando porque eu acho que isso interessa muito a quem está nos acompanhando agora. Mas eu quero propor que a gente assista agora, gente, trechos de um filme chamado Delírios de Consumo, de Beck Bloom, que retrata muito bem o assunto que nós estamos abordando aqui hoje. Rebeca, a conta do cartão veio $900. Você não precisa de uma echarpe. Por outro lado, quem precisa de echarpe? Coloque um jeans velho em volta do pescoço, vai aquecer. É o que a sua mãe faria. Tem razão, ela faria. Mas o lance dessa echarpe é que ela se tornaria parte de uma definição da sua psique. Não está me entendendo? Não entendi. Continua. Vai fazer seus olhos ficarem maiores. Vai fazer meu corte de cabelo parecer mais caro. Pode usar com qualquer coisa. Seria um investimento. Você vai para a entrevista mais confiante. Confiante. E elegante. Elegante. A garota da echarpe verde. Vou levar a echarpe verde. Boa escolha, acabou. São $120. Como prefere pagar? $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 neste. 20 neste. É tão bonito. Recusado. Ah, é? Dá pra tentar de novo? Recusado mesmo. Olha só, então dá pra você reservar? Não fazemos reserva. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Dá licença, é uma emergência. Dá licença, é uma emergência. Moço, é uma emergência. Me dá um pulinho disso aí, molho inglês. O senhor dá troco em dinheiro?
O quê? Se eu tiver um cheque de 23 dólares, me dá um cachorro quente bem gostoso e 20 dólares de troco em dinheiro? Eu tenho cara de banco. Não, é que eu tenho uma entrevista em 4 minutos e eles não fazem reserva. É uma Sharp muito importante. Uma encharpe muito importante. Mostarda, por favor. Olha só, moço, aqui pra minha tia-avó que tá muito doente. Ela tá internada Olha só, no não pode hospital. pedir para eles aumentarem o Você aquecimento? vai querer mostarda? Por favor, eu compro todos os seus Aqui. cachorros quentes. Toma. Você vai querer comprar 97 cachorros quentes? Vou. Faço em nome de... Peraí, isso quer dizer que você pagou 23 dólares por um cachorro quente? Você quer a Echarp e eu o cachorro quente. Custo e valor são duas coisas muito diferentes. Oh, obrigada. Minha tia vai ficar muito feliz. Fábio, o que a gente viu aí? O que o filme retrata pra gente? Bom, esse filme, ele mostra um personagem, assim, é bastante caricato, não que você não encontre pessoas assim na vida real, eu mesmo acho que conheço algumas, talvez você também, tá? Mas existe um estereótipo aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Há pouco você mencionou a questão de quem consome mais, se é um homem ou mulher, quem se endivida mais, quem é mais compulsivo, né? Existe um estereótipo que parece bastante perpetuado por filmes como esse, piadas, né, no senso comum, né, de que a mulher é aquela gastadora, é aquela que precisa do cartão de crédito, pede o cartão de crédito do marido para se sentir melhor, vai para o shopping, gasta tudo e tal. Esse estereótipo, ele não se mantém quando você vai examinar as pesquisas na área. Nas nossas próprias pesquisas lá na Universidade de Brasília, a gente não tem encontrado uma diferença sistemática entre homens e mulheres na maneira como, por exemplo, eles usam crédito, eles se endividam, né? Claro que você tem pequenas diferenças que se explicam, por exemplo, em relação ao tipo de produto ou serviço, né? Ou, por exemplo, em relação a níveis de vaidade, né? Isso sim, as mulheres tendem a ser, em comparação aos homens, muito mais vaidosas, né? Mais preocupadas com a vestimenta, né? Mais preocupadas com maquiagem, com objetos, né? Embora você também tenha uma categoria de homens também que são muito envolvidos, né, com esse tipo de cuidado, né? Mas, de modo geral, não parece haver essa diferença sistemática, né? Esse estereótipo de que a mulher é mais gastadora, mais compulsiva do que o homem. Lendo sobre o assunto, eu percebi que é quase que unânime que uma voz interior que existe dentro de um comprador compulsivo diz sempre para ele, eu mereço. E porque eu mereço, então, eu vou continuar comprando. Eu vou comprar. Isso expressa, de um lado, essa falta de autocontrole que eu mencionava agora há pouco, né? Quer dizer, a pessoa, ela apaga do seu campo de visão qualquer outra prioridade, seja comida, seja uma prioridade de saúde, bem-estar, às vezes, dos familiares, em prol daquele desejo. De outro lado, isso expressa também essa orientação para o presente, que é bastante característica de quem se endivida e de quem tem esse problema de controlar a compulsão, né? Assim, o que interessa é o momento presente. Eu não consigo me segurar para fazer esse consumo mais tarde, ou simplesmente não fazê-lo. Eu não consigo me segurar de ver, no caso lá da Beck Bloom, aquela Echarp. Eu preciso dessa Echarp. Repara como ela funciona como uma estratégia de redução da ansiedade. Ela tem que participar de uma reunião importante e ela, por algum motivo, ela acredita que aquela Echarp é que vai fazer a diferença. Comprando aquela Echarp, ela vai finalmente estar pronta, né, menos ansiosa e preparada para essa reunião que ela vai ter no trabalho. Você dizia para a gente aqui fora do ar que você tem um aluno que está fazendo justamente um trabalho nesta área. Você pode retratar para a gente alguma coisa? Correto. Meu aluno, Marcos Pimenta, né, ele está justamente finalizando o trabalho dele, agora ele vai defender a dissertação de mestrado, né, e que ele focou sobre esse problema do uso do crédito, como é que as pessoas percebem o crédito, como é que elas têm percepções diferenciadas de endividamento e essa perspectiva de presente e futuro que eu já expliquei, né? Então, ele desenvolveu, sob minha supervisão, um conjunto de estudos que envolveu milhares de pessoas aqui, principalmente no DF e em São Paulo, desde o cidadão comum abordado, por exemplo, na porta de shopping, até pessoas que frequentam, por exemplo, feiras de renegociação de dívida ou feiras voltadas para a educação financeira, tá? E sistematicamente a gente encontra esse resultado, né, de que as pessoas que se endividam, elas tendem a ter essa orientação mais imediata, tendem a ter essa falta de controle e muitas vezes elas sequer percebem o seu endividamento. É comum que quando você pergunte para as pessoas se elas têm dívida, elas respondam que não. Mas se você for perguntar, mas você usa o cartão de crédito? Uso. Tem algum produto ou serviço que você pagou parcelado? Tenho. Bom, então ela está com uma dívida, mas ela não tem essa imagem.
ela acha que dívida é aquele caso mais extremo, quando ela estiver super endividada. Só quando você está no arroxo. Exatamente, que aí você está numa situação que você ou tem que renegociar, você tem que abrir mão de algum bem, você tem que vender, por exemplo, um carro, pedir um empréstimo e gerar um acúmulo de outras dívidas, né? Mas é comum que as pessoas não tenham essa percepção de que elas estão endividadas se elas estão fazendo compras no crédito. Por mais que elas estejam pagando muito mais caro, por mais que elas estejam sim consumindo agora para pagar no futuro. Bom, a compulsão, o comprador compulsivo, ele costuma também, por isso, desenvolver outros transtornos, Fábio? É comum isso? Não, aí seria uma suposição, né, difícil de dizer, né? É característico que se você tem um problema muito grande de lidar com esses impulsos, né? Você tem uma característica muito grande de ter um baixo autocontrole, que você está correndo risco, né? Potencialmente você pode se envolver em outro problema, desenvolver outros quadros. Ali no filme a gente viu que a menina, ela quis comprar a Shark, depois quis comprar o cachorro quente. O consumidor compulsivo, ele não tem preferência, ele compra qualquer coisa. Não, isso também não é uma suposição que se mantém. Muitas pessoas são orientadas para certos tipos de produto, né, para certos tipos de serviço. Isso depende muito da função que o consumo exerce na vida dela. Para muitas pessoas, o consumo tem uma função mais utilitária. Significa dizer, olha, eu preciso, por exemplo, de um carro para me transportar da minha residência até o meu trabalho, porque ele é muito longe, eu não posso depender de transporte público. Para outras pessoas, ele pode ter uma função mais simbólica. Eu não preciso de um carro, eu preciso de um BMW. Mas um BMW, ele cumpre a mesma função do que um carro popular. Mas ele sinaliza status, ele sinaliza uma imagem, né? Sinaliza um certo posicionamento social. Então, muitas pessoas são orientadas demais por esse valor simbólico do consumo. E essas pessoas é que tendem a assumir mais dívida, tendem a ser mais compulsivas. O mercado apresenta e o consumidor compulsivo, ele aceita, é isso? Ele aceita porque você tem todo um arranjo que é muito forte para isso. A pessoa está ali vulnerável a esse tipo de intervenção. Vários estudos têm mostrado o poder que você tem, por exemplo, do rótulo. O rótulo de um produto, ele pode ser muito mais importante do que, por exemplo, o sabor que ele tem. Você muitas vezes trabalha com experimentos em que você apresenta para a pessoa dois produtos, um com sabor ruim, um com sabor bom. Mas se você botar um rótulo bonito naquele com sabor ruim, talvez ele vá avaliar como melhor do que aquele que, do ponto de vista do conteúdo, ou seja, do ponto de vista utilitário, ele pareça melhor. Não faz sentido, mas por quê? Porque as pessoas são muito guiadas por esse aspecto simbólico do produto. Fábio, eu já imagino a resposta, mas eu quero ouvir de você por causa da explicação que imagino que você vai me dar. O consumidor compulsivo é aquele que se tornou porque ele tem dinheiro para sê-lo ou porque ele começou a lidar com dinheiro? Duas respostas estariam corretas nesse caso, tá? Porque existe um mito de que quem se endivida são as pessoas de menor poder aquisitivo. Isso não procede. Pessoas de alto poder aquisitivo também estão correndo o mesmo risco. Claro, você tem uma proporcionalidade aí. Mas veja, quando você está trabalhando com a ideia de endividamento, você está pensando nas metas que a pessoa traça para si, que muitas vezes são irreais, e os comportamentos que ela adota que acabam sendo irresponsáveis. Uma pessoa de mais baixo poder aquisitivo, ela pode ter, por exemplo, uma meta mais simples, relativamente, que é eu quero ter um carro, nem que seja um carro usado, mas eu não tenho condição de adquirir esse carro, não tem problema, eu vou me endividar, eu vou fazer um crédito aqui e durante muitos anos eu vou pagar um valor muito mais alto que eu pagaria naquele carro à vista. Uma pessoa de mais alto poder aquisitivo, ela está preocupada com aquele carro que pode ser, por exemplo, um top de linha, que também não é acessível para ela, embora ela tenha um alto poder aquisitivo, porque de repente aquele carro custa R$1 milhão, isso é muito para o orçamento dela. Tá? Então você tem uma proporcionalidade aí. E nas pesquisas a gente tem investigado isso. Não parece ser verdade que pessoas de mais baixa renda se endividam mais do que pessoas de classe média ou de maior poder aquisitivo. Olha, eu vou querer também saber do Fábio o seguinte, é verdade que quanto mais se ganha, mais se gasta? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Quer dizer, eu diria que, novamente, né, depende do quais são as suas metas de consumo. Porque... deixa eu só te perguntar isso, porque o que acontece é o seguinte, a gente muitas vezes se depara com pessoas que têm um salário muito maior que o seu, mas que parece que vivem em mais dificuldades que você, que estão sempre reclamando de que estão apertadas financeiramente, de que o salário não está dando.
E isto não é raro. Isto é muito comum encontrar pessoas com um padrão de vida mais elevado, um salário mais elevado, mas que parece que estão em situação pior que você. Isso se observa muito, voltando ao que você falou, então, nesse contraste de pessoas demais que estão entrando no sistema financeiro e pessoas que já estão no sistema financeiro, aqui muitas vezes você tem uma demanda reprimida. O que é isso? Imagina o que houve desde o início do governo Lula, desde o primeiro governo Lula, tá? Os programas de transferência de renda passaram a incluir no sistema financeiro um contingente de milhões de brasileiros que não tinham qualquer acesso a banco, cartão de crédito, conta bancária de modo geral, tá? Essas pessoas finalmente se veem numa situação que, olha, agora eu posso ter, por exemplo, uma geladeira, um fogão, que eu não tinha, porque a pessoa vivia numa situação de miséria, tá? Esse consumo agora vai ser muito mais descontrolado, tá? Do que alguém que já vive aquela situação mais estável, fala, bom, agora me sobrou um dinheiro, eu posso fazer uma compra um pouco mais cautelosa, tá? A pessoa de mais alto poder aquisitivo também não é muito diferente, porque imagina que de repente ele muda de emprego ou ele abre uma empresa, ele ganha muito dinheiro e agora ele passa a receber 5 vezes mais do que ele recebia. Ele também está correndo um risco muito grande, porque ele sempre sonhou com aquele carro que é top de linha e agora ele acha que ele pode ter condições de comprar, quando na verdade ele não tem. E aí ele acaba se endividando também, ele acaba sendo vítima dessa situação. Muito bem. Para o comprador compulsivo, qual tratamento deve ser buscado? E quando ele pode e deve reconhecer que é uma doença e que precisa ser tratado? Daqui a pouco a gente conversa também sobre isso no próximo bloco. O tema do nosso Além da Notícia de hoje é comprador compulsivo.